Cara, 99% das pessoas que você vê na internet são personagens. Não são aquelas pessoas de verdade. E eu resolvi gravar esse vídeo aqui, cara, porque eu tive essa reflexão e eu acho que ela foi uma das reflexões principais para minha criação de conteúdo ter dado certo. Ou estar dando certo, né? Até agora aqui na internet. Eu não sou a pessoa mais famosa do mundo, não sou a pessoa que tem centenas de milhares de seguidores, mas eu tô conseguindo fazer uma grana muito legal aqui na internet, tô conseguindo falar com as pessoas certas, tô conseguindo formar comunidade, tô conseguindo formar uma audiência interessante em múltiplas redes. Então eu acho que eu tenho uma perspectiva interessante aqui a respeito desse tema, né? Que é esse dilema aí, cara, de ser ou não você mesmo aqui na internet. E como vocês sabem, né, se você acompanha aqui o canal há mais tempo, até tinha notado algumas coisas aqui, mas você tá vendo aqui, cara, as montanhas, a maricota aqui, né, dando uma cochilada, o dia aqui tá super gostoso, então vamos bater aqui esse papo mais aberto. Nem vou falar aqui, cara, das coisas que eu tinha anotado, mas pega aqui esse fio da meada junto comigo. É óbvio que você precisa ter um nicho, sabe, cara? Você precisa ter um assunto, né, um assunto foco que você vai falar aí na sua criação de conteúdo. Mas eu acho que, pelo menos pra mim, tá? Além disso, um aspecto que foi muito importante foi eu ter sido eu mesmo desde o primeiro dia que eu comecei a criar conteúdo. Isso não significa que eu vou ficar falando só da minha vida, das coisas que eu gosto, sabe? Isso significa que eu vou tentar ser o mais autêntico possível. Eu falo isso aqui, cara, de um lugar de quem já trabalhou com nano-influenciadores, ou UGC, influenciadores pequenos de Instagram que só vendem publicidade, youtubers, atores da Globo mais famosos, influenciadores com milhões de seguidores. Cara, já conheci gente do mercado de afiliados, do mercado de páginas dark, desse mercado da galera que vende coisa black, sabe? Vende um monte de falcatrua, assim, na internet. Então já tive contato, cara, com muito criador de conteúdo, muito influenciador, saca? E eu nunca me encontrei nesse lugar. Porque quando eu conheci essas pessoas de fato ali por trás das câmeras, ninguém era a mesma pessoa. Eu não tô nem falando que você tem que ser, tipo assim, exatamente a mesma pessoa, sabe? Mas a galera era totalmente diferente, assim. Tipo, você ligava a câmera e a pessoa se tornava uma outra pessoa. Cara, totalmente diferente de quem ela era ali nos bastidores. Uma coisa que eu achei muito legal, né, que foi que no primeiro encontro presencial da minha comunidade, tiveram algumas pessoas lá que falaram, pô, cara, que massa, assim, você é igualzinho, a gente vê nos vídeos, saca? E eu acho que isso aqui foi um grande alicerce, assim, da minha criação de conteúdo. Não que eu fiquei falando pro vento só de coisas que eu gosto, porque assim, eu seria eu mesmo, eu seria mais artista. Mas, cara, eu consegui trazer, tanto no meu conteúdo técnico, meu conteúdo mais profundo, quanto no meu conteúdo mais de perspectivas pessoais, eu mesmo, sabe? Consegui trazer, assim, cara, eu não fico falando muito, assim, da minha vida, mostrando muito as coisas aqui, saca? Mas eu acho que a galera confunde um pouco isso com ser você mesmo. Eu acho que se você estiver ensinando algo na internet, você estiver escrevendo alguma coisa, você estiver fazendo aí os seus vídeos longos, os seus vídeos curtos, cara, eu sinto que as pessoas estão começando a farejar, sabe? Estão começando a conseguir sentir um pouco mais o que ali é só encenação do que é verdade de fato, assim, sabe? Então, cara, eu fico pensando assim, isso aqui é mais num nível de sinceridade, né? De respeito ao público. Eu falo muito aqui no meu canal que eu respeito o tempo e a inteligência das pessoas, mas eu acho que um dos aspectos principais aqui do meu canal é que eu consigo ser eu mesmo de verdade, sabe? Seja num conteúdo mais profundo, mais técnico, seja num conteúdo mais de opinião, seja num conteúdo também que eu vou falar talvez um pouco mais sobre a minha jornada, sobre a minha vida. Cara, eu poderia estar fingindo aqui em qualquer uma dessas partes, mas quando eu faço um conteúdo técnico, eu falo também das coisas que eu não sei. Quando eu faço alguma afirmação muito forte, eu gosto de falar assim, pô, mas isso aqui não é verdade absoluta. Quando eu falo da minha jornada, eu gosto de falar também que ela é uma jornada imperfeita, que a sua jornada não precisa, né? Não será igual à minha. E aí, cara, assim, depois que a criação de conteúdo começa a dar certo, você começa a ver que você tem várias avenidas de crescimento que podem ser abertas, assim, muito mais rápido se você parar de ser você mesmo e você vestir ali um personagem e apostar nesse personagem, sabe? Divulgar uma coisa que você não acredita, mudar o seu tom de linguagem, pegar uma fórmula mágica e só bater nela, ficar vendendo, né, uma promessa milagrosa, um caminho mágico para as pessoas. Isso dá muito mais dinheiro. Eu sei que eu poderia fazer mais dinheiro se eu tivesse pegado um único método e falado pra minha audiência, cara, olha só, eu tô fazendo dinheiro, siga esse método aqui que aí você vai fazer muito dinheiro também. Se eu fosse levar isso aqui pro Instagram, seria um influenciador de Instagram falando assim, cara, usa esse produto aqui que seu cabelo vai crescer em 10 dias. Toma essa cápsula aqui que aí você vai emagrecer, não precisa fazer academia.
Enfim, cara, alguns exemplos mais esdrúxulos aqui, mas o que eu quero trazer aqui como ponto principal desse vídeo aqui, cara, um pouquinho mais no freestyle, pra gente voltar aqui também um pouco com esse formato de bate-papo aqui no canal. Você tava com saudade desse tipo de vídeo? Depois você me conta, cara, deixa aqui nos comentários, se inscreve. Mas o ponto principal aqui é, cara, ser você mesmo pode ser mais poderoso do que você imagina, e eu acho que pode ser mais fácil do que você imagina. Porque se você tiver 10, 50, 100, 200 seguidores, cara, eu acho que é mais saudável você tentar ser você mesmo para uma criação de conteúdo sustentável no longo prazo, cara, do que se você se desvirtuar e começar a ficar pensando o que você tem que fazer, igual os influenciadores, e falar de tal forma, e vestir já aí esse personagem. Quem veste personagem são os influenciadores grandes, são as pessoas famosas. Aí, cara, realmente, assim, né, a pessoa ela vai ser uma pessoa que nos bastidores, ela vai ser uma pessoa completamente diferente ali, pros milhões de seguidores dela, mas provavelmente esse não é o seu caso, entendeu? Provavelmente, cara, isso aqui eu falei lá no início do canal, você quer mesmo ser famoso, você só quer falar com uma galera massa aqui na internet também, conseguir se conectar com esse pessoal, saca? Nas pessoas que realmente acreditam aí nas suas ideias. Então, será mesmo que você também precisa virar um personagem igual os grandes influenciadores? Porque aí eu acho que fica muito mais difícil, assim, você conseguir fazer um vídeo, cara, sei lá, de touca, de regata. Eu lembro que quando eu comecei a criar conteúdo, cara, eu achava que eu tinha que me vestir de tal forma, que eu tinha que usar tal roupa, assim, pra criar conteúdo, que eu tinha que falar de tal jeito, que eu tinha que fazer tal formato. Eu acho que só depois que eu recebi os primeiros feedbacks mais longos, sabe, mais profundos, assim, de pessoas que tinham gostado do meu conteúdo, mas também haviam gostado de quem eu era, eu me senti bem. Porque eu falei, putz, cara, que legal. Nesse conteúdo, eu realmente fui eu mesmo. E eu não estava sendo um personagem. Porque se eu estivesse sendo um personagem, eu acho que esse feedback teria me incomodado. Porque eu teria visto ali uma pessoa falando, cara, putz, cara, eu gosto muito dessas ideias aqui que você defende. Mas aí, digamos que ela me conhecesse e eu fosse uma pessoa completamente diferente. É foda, cara. Internet é foda. E aí, pessoal, pra gente fechar esse vídeo aqui, cara, olha a Maria, cara. Que bonitinha. Eu queria te deixar esse recado, cara. Talvez faça sentido aí pra você pensar mais em ser você mesmo, pensando que isso não significa que você vai ficar só falando aí que você é o seu nicho e falando só das coisas que você gosta. Cara, não. Mas dentro do seu nicho, né, da sua temática, do tópico principal que você tá falando, eu acho que se você conseguir ser você mesmo, você vai ter mais saúde mental, mais paz, uma comunidade mais maneira aqui na internet, do que se você ficar toda hora, cara, pensando se você tá falando do jeito certo, que você não tá seguindo a dica lá de fulano, que você não tá na rede social certa, que precisava ser dessa forma, ficar preso aí no seu perfeccionismo, cara. Eu acho que muitas vezes está relacionado a você não estar confortável o suficiente pra simplesmente ser você mesmo aqui na internet. Eu acho que esse foi, cara, um super trunfo, assim. Acho que foi uma das minhas cartadas principais pra estar tendo, né, pelo menos nas minhas perspectivas, nos meus parâmetros, um certo sucesso aqui na criação de conteúdo. Com bastante paz, cara, respeitando aí o seu tempo, a sua inteligência, mandando aqui essa ideia franca, na moral, pra gente criar, né, um ambiente digital diferente, conseguir bater aqui esse papo 100% franco e sincero. Tamo junto, se inscreve no canal, deixa aqui o seu comentário se você curtiu e um abraço.